Controle de qualidade, parte 2. Então, na nossa última aula, nós vimos o que é, né, o controle de qualidade, a importância, né, do, do controle de qualidade no escopo, né, do ciclo de um produto. Vimos o conceito de tolerância, né? Nós vamos aprofundar, como eu falei para vocês, esse conceito na parte 3 do nosso curso. Mas nós vimos que a tolerância é uma faixa na qual nós vamos estabelecer, e dentro dessa faixa, que é estabelecida pelo projetista, pela engenharia do produto, os engenheiros lá de projeto, e dentro dessa faixa, o nosso componente ele tem que estar. Então nós demos um exemplo de uma peça que ela tem 20 milímetros de dimensão, só que ela tem uma tolerância de mais ou menos 0,25 do milímetro. Então ela pode, na prática, ela pode variar entre 20,25 e 19,75 milímetros, tá bom? Então isso aí é prático, pessoal. Na prática é assim que acontece. Na prática, eu tenho uma especificação de uma dimensão de 20 milímetros, eu não vou me preocupar em fazer como eu falei para vocês, né? O exemplo do cabo da vassoura. 20,0000001 milímetros. Poxa, não. Isso não tem. Isso vai encarecer muito o nosso componente e não tem necessidade. A maioria dos sistemas mecânicos, a gente vai ver na parte 3 do nosso curso, de forma mais detalhada, bem mais aprofundada, o conceito de tolerância. Nós vamos ver que muitos sistemas mecânicos não têm essa necessidade de ter essa exatidão muito grande, tá bom? Então nós vimos que quando eu me preocupo, quando eu tenho aquela atitude perfeccionista, isso custa dinheiro, né? Porque eu vou ter que contratar mais pessoas para fazer mais trabalho de inspeção de peças, vou ter que investir em sistemas novos de medição, eu vou ter que fazer calibrações mais frequentes, eu vou ter que fazer, sei lá, um laboratório de inspeção de metrologia. Porém, se eu tenho uma atitude relaxada, eu também tenho um custo, que é o custo da não qualidade. Então, enquanto o custo da qualidade são esses custos que são associados a práticas que vão melhorar o meu produto, fazer com que ele fique mais próximo, né, ali do estabelecido no projeto, que vai ter um custo e eu vou ter que passar isso para o meu cliente, porque a empresa ela é feita para dar lucro, a não ser que a empresa, né, seja do Estado, né, mas no geral uma empresa privada ela tem que dar lucro, senão ela não sobrevive. Porém, se eu tiver um sistema, um controle de qualidade relaxado, poxa, eu quero economizar, calibração é caro, sistema de edição melhores são caros, contratar pessoal especializado, né, pessoal é caro, conhecimento, né, pessoal que tem conhecimento de metrologia, poucos, né, no nosso cenário aqui do Maranhão, tem conhecimento nessa área. Então é caro, é um conhecimento especializado. Então isso tudo é dinheiro. Eu não quero gastar dinheiro, eu quero economizar. Então eu desprezo tudo isso, né? Então o que acontece? O meu controle de qualidade ele vai me dar, né, ali problemas também, vai ser o custo da não qualidade. Eu vou ter peças que eram para ser refugadas e elas não foram rejeitadas. Eu vou ter problemas ali de retrabalho. A peça ela ficou fora do padrão, vou ter que retrabalhar, vou estar perdendo tempo, dinheiro, energia. Eu posso ter multas, né? Eu posso ter processos, né? E principalmente, né? Talvez o nome da minha empresa, né? Os clientes vão associar com algo que não presta, né? Então eu não vou perder para minha concorrência. Então, se eu fizer essa união dos custos de qualidade com não qualidade, eu vou ter ali uma curva que vai ter ali um ponto ótimo, né? Que é onde nós vamos querer trabalhar para a nossa empresa ser rentável, tá bom? E nós temos também a questão dos limites, né? Os aspectos técnicos do controle de qualidade. A gente viu que a tolerância ela estabelece limites de tolerância, que são os limites de especificação, limite superior e inferior. Dentro desses limites, nós temos uma zona de concordância, de conformidade. E dentro dessa zona de conformidade, a peça, teoricamente, ela tem que estar ali. A peça que nós vamos medir. A peça que nós fabricamos, nós vamos medir para fazer o controle de qualidade. Porém, o que acontece? Essa peça que a gente mediu, ela tem uma incerteza. Então, essa incerteza ela vai influenciar. Então, essa zona de conformidade ela vai ser diminuída por uma zona de aceitação.
nós vamos descontar essas incertezas. Então, nós diminuímos, né? Tanto da parte do limite superior de especificação, quanto do limite inferior, nós tiramos ali a incerteza. Então, nós diminuímos a faixa, a zona de conformidade para uma zona de aceitação que é 2 vezes menor do que a incerteza. Por isso que a incerteza é importante ela ser pequena, né? Porque se a incerteza for pequena, eu vou ter mais chances dessa minha peça que está sendo controlada, está passando pelo controle de qualidade, esteja ali dentro da zona de aceitação e seja uma peça conforme. Se a minha incerteza é muito grande, eu vou ter uma faixa de dúvidas, né? Então, vimos a zona de dúvidas, que ela é uma zona que esses 2 pedaços, né, que a gente tirou da zona de conformidade e tem mais 2 pedaços para cima, né? Então, a gente gera essas zonas de dúvidas, que ali, quando a peça está naquele intervalo, nós não temos ali como dizer, né, se está ok ou não está ok. E nós temos a zona de rejeição, que é quando a peça está naquela zona, ela é totalmente rejeitada, tá certo? Então, nós temos essas zonas, então nós temos uma aplicação direta, prática da incerteza, da medição, né, que tem incerteza no controle de qualidade. Então, o controle de qualidade, em termos de posicionamento, ele pode ser feito, né, tanto no final, como está aí nessa figura, né, a matéria-prima chegou, o processo produtivo, né, a cadeia de manufatura, todos os processos de fabricação, conformação, sinagem, soldagem, metalurgia do pó, tratamento térmico, tudo foi feito aqui. E no final, nós temos o controle de qualidade. Nós vamos comparar essa peça com o padrão. Se essa peça ela tiver com o padrão, de acordo com o que foi especificado, ela passa no controle e vai para o cliente. Se não, nós temos 2 opções. Ou a gente vai retrabalhar ela vai voltar para o nosso processo produtivo, ou ela vai ser refugada, ela vai ser rejeitada. E isso é um custo de não qualidade. São custos de não qualidade, né? Se eu refugar ela, eu vou estar perdendo a matéria-prima, estou perdendo o tempo que eu gastei, perdi, né, a energia, paguei o operador, paguei mão de obra, máquina, energia da máquina, joguei fora, refuguei a peça. Se eu for trabalhar, novamente, eu estou fazendo um trabalho extra que vai aumentar o custo, né, da minha peça, sendo que o ideal é que a gente resolva, né, tudo de primeira, né? Então, aqui nós temos o controle de qualidade feito no final do processo produtivo, tá bom? Então, essa melhor decisão sobre a melhor estratégia, se a gente vai controlar no início ou no final, vai impactar, obviamente, né, no custo. Esse processo aqui que acontece no final, ele era o que acontecia mais antigamente, né? Porém, eu economizo na qualidade, no custo de qualidade eu economizo, porque eu estou fazendo o controle só lá no final, mas eu tenho um problema porque o meu custo da não qualidade aumenta, porque eu posso, né, chegar lá no final e, poxa, olha só, eu gastei tudo isso de dinheiro e agora a minha peça foi refugada. Então, apesar de o custo da qualidade, nesse caso, ser baixo, o custo da não qualidade é alto. E nós temos o controle de qualidade em etapas, né? Então, o que acontece? A matéria-prima chega, então nós fazemos o controle de qualidade, tá ok? Vai para a etapa 1, conformação mecânica. Tá ok? Vai para usinagem. Tá ok? Passou para a usinagem de acabamento. Tá ok? Passou pelo tratamento térmico. Tá ok? Cliente. Então, eu faço vários controles, né, de qualidade dentro do meu processo produtivo, tá bom? Vantagem é que a chance dessa peça lá no final ela ter algum problema no controle de qualidade é muito pequena, né? Porque ela já passou por uma sequência de controles, né, durante o seu trajeto, né, na sua cadeia de manufatura. Porém, então o meu custo de qualidade, o custo da não qualidade diminui muito. Porque dificilmente eu vou ter uma peça refugada lá no final. Dificilmente eu vou ter uma peça refugada lá no final. Porém, o meu custo da qualidade aumenta. Porque agora eu vou ter que ter vários setores, né, de controle de qualidade. Eu vou ter mais pessoas para fazer o controle de qualidade. Eu vou ter que ter ali, tomar mais tempo, né, para fazer o controle de qualidade, tá certo? Então, no passado, geralmente a gente fazia no final, né, que era um investimento muito menor, tá bom? Foi o que eu expliquei para vocês, né? Agora, o que acontece? Alguns produtos, né,
eles podem, né, principalmente quando nós estamos trabalhando com processos altamente capazes, né, e com baixo valor agregado, nós vamos entender o que é esse processo altamente capaz hoje, né? Nós podemos usar essa outra estratégia, tá certo? Então, como eu falei para vocês, eu vou ter um aumento do custo-qualidade, porque eu vou ter que investir mais, eu vou ter que mudar. Muitas vezes, o controle de qualidade não é feito, né, em loco, lá no chão de fábrica, então ele tem que ter um deslocamento, né, para uma sala de medição, transporte, tá bom? Então, isso tudo faz com que os custos da qualidade aumentem, por mais que os custos da não qualidade diminuam. Então, nós temos que ter sempre pensar, pessoal, no controle de qualidade, pensar no conceito de aspectos técnicos e aspectos econômicos, tá bom? Então, daí vai nos dar a melhor decisão, né? O investimento inicial, o custo operacional, a economia, né? Com essa minimização de refluxos, retrabalhos, tudo isso aí vai entrar para que nós possamos, né, tomar essa estratégia. Lembrando sempre, né, que a estratégia perfeccionista, né, ela, por mais que aparente ser boa, ela gera um custo muito alto, que tem que ser repassado para as peças, né? E a abordagem relaxada também, né? Ela vai ter um custo alto porque ela é uma abordagem relaxada, né? Então, a relaxada todo mundo a gente concorda, é meio intuitivo, né? Poxa, isso aí vai estar errado, né? Mas a perfeccionista também, né? O custo da qualidade vai lá para cima e isso pode, inclusive, dificultar, né, a comercialização das nossas peças, né? Então nós vimos que as peças, né, elas têm que ser, o controle de qualidade, nós vamos inspecionar. Nós vimos, né, o conceito de inspeção na nossa última aula. Inspecionar é examinar, ler, né, e examinar fazer o controle dessas peças, usar, né, instrumentos, né, sistemas de medição para fazer a inspeção entre essas peças. Então, no controle de qualidade, a inspeção é um meio, né, no qual a gente pode detectar a boa ou a má qualidade, tá bom? Tradicionalmente, a inspeção era feita por métodos demorados, né, caros, né, feitos lá no final da cadeia de manufatura, né? Então, o prazo de manufatura e o custo do produto são aumentados, né? Sem a inclusão de qualquer valor real ao produto, né? Então, a inspeção, a inspeção, ela não está atribuindo nenhum valor ao produto, né? A atividade de inspecionar, nós não estamos atribuindo. Quando nós usinamos, quando nós fabricamos, quando nós conformamos, quando nós fazemos um tratamento térmico, nós estamos atribuindo valor a esse componente, né? Uma peça bruta, né? Uma peça usinada, a peça usinada vai ser mais cara, porque as atividades que nós fizemos nela vão atribuir valor a ela, tá certo? O controle de qualidade não, né? Então isso é um tempo, um custo que vai ter, né, vai ter um dispêndio de dinheiro e recurso, só que ele não vai atribuir nenhum valor, né? Mais ou menos como colocar essas peças, né, no almoxarifado, né? As peças lá no almoxarifado, elas não vão estar ganhando, não tem um atributo nenhum, não tem inclusão, né, de valor a essas peças, né? Aí vem a questão da produção Lean, né? E isso é lá da disciplina de fabricação assistida por computador. Então, o que acontece, né? A inspeção era feita manual, né? Tradicionalmente, a inspeção era feita manualmente, né? Por um operador. Então, se o produto estivesse ruim, né? Como era feito lá no final da cadeia de manufatura, não tinha mais para onde, não tinha para onde o que mais fazer, né? Tá bom? Então, as peças já fabricadas que não atenderam aos padrões de qualidade, elas eram descartadas ou eram retrabalhadas, que vai ter um custo adicional. Porém, né, hoje nós já temos novos métodos, né, de controle de qualidade, né, para inspecionar essas peças, né? Então, vou citar aqui alguns, né, inspeção automatizada, 100%. Então, isso aqui está relacionado com o que eu falei na disciplina anterior, né, que eu estava ministrando aqui de fabricação assistida ao computador, que nos sistemas flexíveis de manufatura, que a gente já fez a disciplina, vai fazer, a gente vai falar sobre isso lá em fabricação assistida ao computador. Eu faço uma automatização total, inclusive da inspeção. Então, em vez de fazer uma inspeção por amostragem, vamos ver daqui a pouco o que significa isso, usando métodos manuais, eu uso uma inspeção 100% automatizada, tá bom? Eu posso usar sistemas online, né, com sensores, né, para fazer essa inspeção, diferente, né, da inspeção tradicional, que é offline, que é realizada depois, né? Então, eu posso fazer a inspeção in loco, né, durante a fabricação, usando aí sistemas automatizados.
Eu posso ter um controle de realimentação da operação de manufatura, monitorando as variáveis ali do processo para saber ali a qualidade do produto. Então, são sensores que vão me dar ideias de o que está acontecendo ali dentro da cadeia de manufatura. E eu consigo monitorar, né, a fabricação e saber, né, se eu preciso intervir ali durante a fabricação. Posso usar softwares, né, para controlar e analisar esses sensores. Especialmente quando a gente fala de controle estatístico do processo, vamos falar sobre o CEP, né, na parte 4 do nosso curso aqui. E nós temos, como eu falei para vocês, né, a inspeção, né, usando novas tecnologias, né, sistemas computacionais, softwares, né. Então, pensando, né, naquela integração, né, lá na disciplina de fabricação assistida por computador, nós falamos sobre o SIM, né, que é a manufatura integrada por computador, onde nós integramos, né, o software SCAD, o CAI, o CAM, o CAPP, né, e a inspeção auxiliada por computador, tá bom? Então lá eu falo sobre essa inspeção auxiliada por computador, então nós podemos usar esse software, tecnologia avançada, né, combinando, né, sistemas computacionais, o nome já fala, manufatura ou fabricação assistida por computador, tá bom? Por mais que o controle de qualidade não seja uma operação de fabricação, como eu falei para vocês, nós não atribuímos valor, mas é uma operação que segue, né? Eu mostrei para vocês o ciclo do produto. Depois que nós fabricamos, nós vamos ter que fazer o controle dessas peças para saber se elas estão de acordo com o que foi estabelecido no padrão, né? Que é o projeto, tá bom? Então eu posso integrar toda essa fabricação, desde o projeto, né? Com softwares CAD e softwares CAI, né? Que é a engenharia auxiliada por computador, para projetar esse componente, né? O ferramental, a peça. A fabricação em si, né, com o CAN, né, que é a manufatura auxiliada por computador, fabricação auxiliada por computador, e também, né, o próprio planejamento do produto e a inspeção, né, o CAPP e a inspeção auxiliada por computador, para gerenciar tudo isso, né, na verdade eu posso fazer até mais, né, que é um sistema flexível, que é o tema lá de fabricação assistida por computador, lá na parte 3, né, do curso. Então são novos métodos de controle de qualidade, né? Vamos falar na parte 3, quarta-feira da semana que vem, uma aula muito legal. A gente vai ver sobre técnicas de controle de qualidade, de contato sem contato, tá bom? Muitas dessas técnicas de controle de qualidade aí novas, tecnologias novas, são medições sem contato, tá bom? Vamos ver, né, algumas medições sem contato que vão estar dentro dessa categoria, dessas novas categorias aí de controle de qualidade. Então a inspeção manual, que é a tradicional, né, ela vai ter erros, né, a complexidade na tarefa, né, o operador ele tem que conhecer do instrumento de medição, o sistema de medição, variações inerentes, né, do procedimento de inspeção, né, então cada operador ele vai ter ali, como eu falei para vocês lá em erros, né, quando nós falamos, o operador ele é uma variável influente, né, no processo de medição. O julgamento, né, necessário do inspetor, quando a gente vai trabalhar com inspeção por atributos, né? O inspetor ele tem ali um protagonismo, né? Na hora de decidir. O cansaço mental, né, pessoal? O ser humano, né? Atividade repetitiva, né? Imprecisões ou problemas com os instrumentos de medição ou com os sistemas, né, de medição que são utilizados durante o procedimento, né? Porém, o sistema automatizado também tem as suas limitações, né? Existe uma complexidade bem maior na hora de executar a inspeção, né? Então nós estamos trabalhando ali com sistemas automatizados, vamos ver isso na parte 3 do nosso curso, aqui em controle de qualidade parte 3. Existe uma resolução, né, desse sensor de inspeção, o equipamento ele pode falhar, né, ou a programação pode também falhar, então nós temos essas limitações também, tá certo? São inerentes também aí dos sistemas automatizados. Então nós vimos o conceito, nós vimos que isso aqui é bem legal, pessoal, isso aqui é bem importante também para a gente. Nós podemos ter a inspeção por variáveis, isso aqui é o mesmo slide que eu mostrei para vocês na parte 1. A gente tem a inspeção por variáveis e a inspeção por atributos. Eu citei rapidamente, né, pessoal, essa inspeção por variáveis e atributos, porque para a gente entender aqueles aspectos técnicos, limite de especificação, zona de conformidade, zona de aceitação, zona de dúvida, zona de rejeição, a gente está falando de inspeção por variáveis. Ou seja, quando nós temos um instrumento de medição, e esse instrumento de medição, como aqui o micrômetro para a externa e à esquerda, eu faço uma leitura de uma característica, uma medida, é uma medida. Então eu vou ter um resultado de medição. E nós já estudamos, né? Nós já somos agora especialistas em erros e incerteza, nós sabemos que se eu faço uma leitura,
como instrumento de medição, eu vou ter uma incerteza associada, uma incerteza expandida, que nós vimos como é que nós calculamos pelo GUM. Então, o que acontece? Essa incerteza, ela vai influenciar lá na tolerância, né? A gente vai ter aquela... Inclusive, nós vimos até como achar, né, um sistema de medição, né? A incerteza tem que ser 1/10 da tolerância, tá certo? Então, nessa expressão por variáveis, nós temos valores. Na expressão por atributos, não. Por exemplo, aqui, ó, quando eu faço a rosca e eu quero saber se a rosca dá ok, eu uso um calibre de roscas. Eu não estou fazendo uma medição com um valor. Eu não vou ter... Com esse instrumento aqui, que é um instrumento aí para fazer essa inspeção por atributos, eu não tenho uma leitura. Eu não vou sair daqui e falar... a leitura foi 14 milímetros. Não vou fazer, não faço leitura. Eu faço uma comparação entre a rosca e o padrão, né? Que é o calibre de rosca, tá certo? Então não tem um número, não tem um valor, tá bom? Por isso que depende muito do inspetor, né? O inspetor ele vai olhar e vai ver, oh, tá ok, opa, não tá ok, tá certo? Vamos falar disso na parte 3, quarta-feira que vem. Então, na expressão por variáveis, nós temos valores quantitativos, nós temos valores, né, pessoal? Nós temos leituras. Um valor com uma incerteza. Então, nós podemos coletar esses valores, coletar esses números, e a gente pode estudar depois, né? Poxa, ver como é que está funcionando, como é que funcionou, como é que o processo ele tá se comportando. Na expressão por atributos, eu não tenho esse valor. Eu não consigo coletar esses dados, tá bom? Então, é uma vantagem da expressão por variáveis. Na expressão por variáveis, eu consigo ter uma noção mais exata do conjunto da obra, tá bom? Na expressão por atributos, eu não consigo. Porém, na expressão por atributos, eu tenho a vantagem de ser muito mais rápida, né? Porque eu vou lá, comparo com o padrão, tá ok. Comparo com o padrão, tá ok. Comparo com o padrão, tá ok. Então, na expressão por variáveis, geralmente é mais complexa. Eu vou tomar mais tempo, vou ter que parar, fazer a leitura da rosca com o micrômetro, ver ali a leitura do micrômetro, ver se está ok, se está na especificação, na zona de aceitação. Na expressão por atributos, com o calibre de rosca, não, eu vou lá com o calibre, tá ok, vou aqui, tá ok, tá certo? E aqui na tabelinha eu tenho alguns exemplos, ó. Por exemplo, eu quero medir o diâmetro de uma peça, então eu vou usar um sistema de medição. Medir a temperatura. Então, nota que sempre aqui é medir, né? Ó. Medir a resistência elétrica, medir a densidade, né? Eu vou ter que ter instrumentos ou sistemas de medição para fazer essa leitura e eu vou ter um valor, uma medida, um valor quantitativo. Na expressão por atributos eu tenho qualitativo. Então eu vou medir uma peça, mas não é com instrumento de medição, é com um calibrador, né? Passa ou não passa, tá certo? Nós vamos ver, nós vamos conhecer esse calibrador, passa ou não passa, lá na quarta-feira que vem, tá bom? Não confundam esse nome calibrador com aquela calibração que nós vimos lá em erros, tá bom? Tá bom? Não tem nada a ver, tá certo? A gente chama de calibrador, é um nome que não ficou muito legal, né? Mas não tem nada a ver com a calibração, tá bom? São coisas diferentes, tá certo? Vamos entender isso na próxima aula. Então eu posso determinar a taxa de defeitos, né, de uma amostra, posso contar o número de defeitos, o número de perfeições. Então é uma inspeção por atributos, ela é mais qualitativa. Por variáveis, ela é quantitativa, tá bom? Então, aquela teoria que nós vimos de zona de especificação, obviamente, ela vai estar relacionada com a inspeção por variáveis. Porém, a inspeção por atributos é mais rápida, né? Então, algumas situações de produção, apenas um item, né, um protótipo, né, uma máquina personalizada, né, uma aeronave, né? Uma aeronave ela não é produzida em série, né? Não tem uma esteira saindo aeronaves, né? Uma atrás da outra. Não, é outro sistema de produção, tá bom? É um sistema de produção diferente. Então, o que acontece? Quando eu tenho esse sistema de produções que apenas o item, né, é fabricado, é muito fácil, né? A inspeção vai ser nesse item, né? Simples, eu estou fabricando uma aeronave, eu vou inspecionar essa aeronave. Tá bom? Agora existem outras situações. Então, lembrando lá da disciplina de fabricação assistida por computador, quando a gente falou de sistemas de produção, eu tenho um sistema de produção em série, né? Ou em lotes, né? Ou em massa, né?
nós temos uma grande quantidade de peças, né, sendo fabricadas, né? Um grande lote de peças sendo fabricadas. É um torno CNC, onde nós estamos fabricando ali uma peça, essa peça foi programada ali, feito um programa, e a peça, e o programa ele executa, né, ele é a peça, ele vai executando várias peças de forma automática, uma atrás da outra. Então eu tenho um grande lote de peças. Então, nessas situações, o procedimento de inspeção ele pode ser feito em cada peça. Nós chamamos de inspeção 100%, ou triagem, né? Ou existe outra opção, que é a gente selecionar uma amostra dessa população. Então, eu fabriquei 100 peças no meu torno CNC, aqui na minha oficina mecânica. Estou prestando um serviço aqui para uma empresa, para a Vale, por exemplo. Fabriquei 100 peças e eu vou fazer agora o controle de qualidade. Então, eu vou selecionar. Eu posso fazer a inspeção 100%, fazer uma triagem, inspecionar, medir todas, né? Ou fazer usando a medição por atributos, né? A inspeção por atributos, melhor dizendo. Ou eu posso selecionar uma parte, selecionar ali uma amostragem. Vou dar 100, eu vou selecionar 20. E vou controlar essas 20. Se elas passarem no controle de qualidade, eu vou aceitar o lote todo, tá bom? Eu vou selecionar por acaso 20, né? E eu estudo ali a amostra, né? E o estudo da amostra eu passo para a população. Tá certo? Então aqui nós temos os dois exemplos. Ó. A inspeção automatizada, que eu falei para vocês, é 100%, né? Tá aqui também, né? É em peças de composto de uma aeronave, né? Então é uma inspeção que ela vai ser feita, né, de forma dedicada. Porém, né, quando nós trabalhamos com grandes lotes, então nós vamos, né, ter aqui uma população com centenas, né, ou centenas, dezenas de milhares de peças, e nós vamos selecionar uma amostra, né, e nós vamos fazer o controle de qualidade dessa amostra para a gente poder ter uma ideia da população. Então a gente chama de inspeção por amostragem, tá bom? Mas o que acontece? Nem sempre é lógico eu fazer essa inspeção por amostragem, tá bom? Então, quando a população ela envolve um volume muito grande, ou quando algumas especificidades do produto definem assim, né? Eu preciso fazer uma inspeção 100%. Porém, ela ficaria, né, tecnicamente ou economicamente inviável, né? Já pensou? Eu tenho 10 mil peças que eu fabriquei e eu vou ter agora que fazer a leitura, né, dessas 10 mil peças para saber se cada uma está ali com um padrão, né? Está de acordo ali com o que foi especificado. Isso torna, se eu não tiver ali um sistema de controle de qualidade automatizado, fica tecnicamente inviável. E também tem a questão do dinheiro, né? Eu falei para vocês que a gente sempre vai unir o aspecto técnico com o econômico. Então, o investimento necessário, né, os tempos envolvidos, o volume de trabalho, eles são proibitivos, né? Então, alguns processos produtivos, eles são estáveis o suficiente para viabilizar o controle de qualidade por amostragem. Então, o que acontece? Alguns processos de produção, eles têm essa estabilidade. A gente vai dizer, nós vamos usar a nomenclatura de dizer que esses processos eles são capazes, eles são estáveis. A gente fabrica peças, vou usar esse exemplo do meu torno CNC, fabricando peças aí para a Vale, e eu tenho uma estabilidade, eu tenho uma capacidade, o meu processo ele é capaz, ou seja, ele gera peças e a grande maioria dessas peças elas estão dentro da faixa da tolerância que foi especificada no projeto. Então, esse processo ele é um processo capaz. Então, se esse processo ele for capaz, ele tiver essa estabilidade, eu não preciso fazer o controle de qualidade de 100%, porque eu sei que a grande maioria, 99,9% das peças vão estar ok, tá certo? Vão estar dentro do controle de qualidade, vão estar dentro da faixa de tolerância. Então, eu não preciso fazer a inspeção 100%, eu faço uma inspeção por amostragem. Então, esse conceito de capacidade, né, de estabilidade, demanda, né, esse índice que nós vamos chamar de CP, que é o índice de capacidade. Ou, né, algumas literaturas, vocês vão ouvir também o termo capabilidade, tá bom? Então, capacidade do processo, né, ou capabilidade do processo.
Então, esse índice, que nós vamos ver daqui a pouco como é que nós calculamos ele permite avaliar essa habilidade do processo de naturalmente ele produzir peças que estão dentro dos limites de especificação. Limite superior de especificação, limite inferior de especificação. Ou seja, ele está dentro da zona de conformidade. Então, esse índice ele vai me dizer se o processo ele tem essa habilidade de produzir peças dentro dessa faixa de tolerância ou fora. Se esse índice me diz que ele consegue fabricar peças dentro desses limites de especificação, então tá ok, eu vou fazer um controle de qualidade por amostragem, tá bom? Então, para calculá-lo, é necessário eu estimar a média e o desvio padrão do processo. Então, sendo a distribuição do processo aproximadamente normal, então, se eu tenho um processo que ele pode ser modelado, né, segundo uma distribuição normal, eu vou ter, né, que 99,73% das peças elas vão dar dentro, né, de um intervalo de mais ou menos 3 desvio padrão. Isso aí é lá da estatística, né? Então, uma curva normal, a probabilidade, né, a função densidade de probabilidade de uma curva normal, entre mais e menos 3 desvios padrões, para cima e para baixo, 99,73% das possibilidades das ocorrências, elas vão dar dentro dessa faixa, tá bom? De mais ou menos 3 desvios padrão. Então, assim o CP ele é calculado dividindo o tamanho da faixa, né, da faixa de especificação, por essa faixa de mais ou menos 3 desvios padrão, que dá 6, né? 3 para cima e 3 para baixo, então a faixa total dá 6. Então, tá aqui, ó. Essa é a fórmula que nós calculamos do CP. O limite superior de tolerância e o limite menos o limite inferior de tolerância, ou especificação, se vocês preferirem assim, né, chamar, dividido por 6S. Então, vamos colocar aquele nosso exemplo, né? O limite de especificação superior era 25 milímetros e o inferior era 19,75. Então, nós teríamos aí em cima 0,50 do milímetro. Eu estimando o desvio padrão do meu processo, e fazer esse S aí, eu consigo calcular o CP, tá bom? Então, notem essa figurinha aí, ó. Eu tenho aqui um X médio, né? A média aí dos meus valores, das minhas leituras, o limite superior e o limite inferior. Então, notem, aí eu quero agora, pessoal, vamos ver se vocês entenderam. Pensem aí, ó, aqui, essa distância aqui, ó, é a faixa de tolerância, né? A gente chama de intervalo de tolerância. Deixa eu tentar mostrar aqui, isso, aqui, ó. Quem é essa distância? É o IT, é o intervalo de tolerância. É a diferença entre o limite superior e o limite inferior, tá bom? Agora, vou fazer a pergunta para vocês, ó. Aqui nós temos essas curvas aqui, ó, cada uma tem o seu CP, ó. CP 067, CP1, CP133, 167 e 2. Qual que vocês acham? Então são vários processos, né? É um processo que as peças vão ficar aqui. Notem que a curva normal, a média dela aqui, ó, são curvas que têm diferentes desvio padrão, tá bom? Então o desvio padrão, lembram lá de erros, né? O desvio padrão está envolvido com ali a variabilidade, tá bom? Então esse desvio padrão aqui, ó, é menor, por isso que a curva é mais estreita, e esse aqui o desvio padrão é maior, por isso que a curva é mais larga. Então eu tenho 5 processos. Qual seria o melhor processo aí para nós? Qual o processo que seria mais interessante desses 5 aí? Qual seria o que seria, se a gente fosse escolher, né? Poxa, eu quero que meu processo tivesse um processo ideal, seria um desses 5 aí. Qual seria o ideal aí para nós? Aqui tem um desvio padrão menor, mais estreitinho aqui. Ou aqui tem um desvio padrão maior, que é mais larga. O que vocês acham aí? Eu diria que é o menor, Por que, Anderson? porque ele sempre vai estar dentro da minha faixa de tolerância. É exatamente isso aí. É exatamente isso mesmo. Se esse desvio padrão aqui é menor,
notem, ó, se o desvio padrão aqui é menor o S, a tendência é que o CP aumente, né? Então, mas vamos esquecer a matemática, né? Matemática só modela o que acontece na física, no real. Se eu tenho essa curva aqui amarelinha, notem que essa curva aqui eu garanto, e essa aqui também, né? A verde também, ó. Eu garanto, e essa aqui também, né? Essas três últimas aqui, ó, eu Tá um garanto pouquinho que... de fora. Oi? Um pouquinho de fora essa aí. Não, a CP Hum. 1.33 não tá fora, não. Ah, não, tá falando da 1. Desculpa. Não, a 1 não. De 1,33 para cima. Então, essas três aqui, ó, elas estão dentro, estão perfeitamente dentro. Então, o que acontece? Ó? Se eu tomar três tio padrão para cima e para baixo, 99,73% das peças que eu fabriquei estão dentro. Aqui, ó, elas estão dentro. Essa CP1, como o CP é igual a 1 aqui, ó, notem, ó, se o CP é 1, é porque o limite, o intervalo de tolerância, isso aqui é o IT, né? É o intervalo de tolerância, é igual. O numerador tem que ser igual ao denominador. Então, teoricamente aqui, o nosso amigo aí falou, ele falou correto. Vai ter um pouquinho fora. Um pouquinho fora. Que pouquinho é esse aí fora? É 0,27, né? Que é a diferença. 0,27%. É a diferença de 100% menos isso aqui. Mas perceba que ainda é muito pouco, tá bom? Agora, essa aqui, ó, notem que essa aqui está totalmente fora. Aqui, ó, o CP lá embaixo, ó, esse CP aqui já é ruim, ó. O CP1, ele já é ruim. Tá bom? Esse aqui é o terrível, né? Então, note que não tem como eu fazer um controle por amostragem com esse CP aqui, ó. Porque vai ter muitas peças que estão fora, tá bom? Então, o ideal seria que o CP fosse acima de 1,33, tá bom? Então, 1,33 é 4 terços, né? Se eu fizer aí uma continha rápida, né? 4 terços. Então, eu tenho que o meu limite de tolerância, o meu intervalo de tolerância, ele é maior, né, do que esse denominador, tá certo? Se ele for igual, já tem aqui um pouquinho fora, tá bom? Então o ideal, né, é que esse CP ele seja maior do que 1,33. Então tá aqui, ó. Então eu tenho o limite de especificação superior da tolerância, né? Lá no nosso exemplo, né? Era 20,25 milímetros. E eu tenho aqui 19,75, né? Porque a minha tolerância era 20 mais ou menos 0,25. Então, eu vou ter aqui, né? Então, aqui eu tenho três curvas. Eu tenho uma curva S3, que ela tem um desvio padrão menor. Eu tenho um S2, que tem um desvio padrão maior. E o S1, né? Que é o maior de todos, né? Então, lá pela distribuição normal, né, eu vou ter 99,73% em mais ou menos 3 desvio padrão, tá bom? Então nós vamos calcular esse CP. Vou mostrar para vocês daqui a pouco um exemplo prático, para a gente não ficar aqui só na teoria, tá bom? A gente vai ver uma aplicação prática desse CP. Então tá aí, ó, CP é essa diferença aí. Então, o que acontece? O CP ele é adimensional, ele não tem um valor, né? Não tem uma unidade. Ele tem um valor, ele não tem uma unidade. Então, quando o seu valor supera 1,33, a gente chama que o processo é capaz. Ele é suficientemente capaz. Ou seja, a gente pode operar sem um controle de qualidade 100%. Eu posso tomar uma amostra e essa amostra ela vai representar, ali vai ter uma boa ideia do todo. Então, notem aqui, ó. Aqui eu tenho a minha faixa, ó, minha faixa de tolerâncias, né, o limite inferior e o limite superior de tolerância, ou de especificação, mesma coisa. Então, o que está aqui em verde, ó, estaria ok. O que está em vermelho está rejeitado, tá bom? Então, o que acontece? Quando eu faço as minhas leituras, eu percebo que a minha curva de distribuição é essa aqui, ó. É uma curva normal. Mas note que essa curva normal, ela dá dentro, ó. Ela está dentro com folga do meu limite, do meu intervalo de tolerância. Ela está dentro dos meus limites de especificação. Então, o que tá aqui, ó, distribuição dos itens produzidos, estão todos dentro. Então, a gente chama que é um processo capaz, por quê? Porque ele tem um CP, se eu fizer a continha aí, ó, ele vai dar mais do que 1,33. Então, esse processo, ele não produz itens fora da tolerância. Ele pode até produzir, mas é muito pouco. Vou mostrar daqui a pouco uma tabela que a gente vai ver. Então, não é necessário, se eu tenho essa estabilidade, essa capacidade do meu processo, não é necessário fazer uma inspeção de 100% das peças, tá bom? Ela vai ter aí a facilidade de a gente fazer um controle de qualidade por amostragem. Então tá aqui, ó, essa tabela aqui, ela mostra a taxa de defeitos, né?
Então, se eu tenho um CP com 1,33, eu vou ter uma taxa de defeito, ó, de 0,0063%. Ou seja, são 63 defeitos, né, peças defeituosas por 1 milhão de peças. É uma baixa ocorrência de defeitos, tá bom? Se eu tiver aquele CP1, né, que a gente falou lá, que ele estaria fora, lembra que eu falei para vocês que ele tinha uma taxa de defeito lá, que ele estava fora, era 0,27%? 0,27%? Tá aqui, ó. É o 99,73 menos 100, né? Ou ao contrário, né? 100 menos 99,73%. Então eu vou ter 2.700 peças, né? Em 1 milhão de peças, né? Então, notem que aqui são peças por milhão, tá bom? Então, a tolerância, né, ela é igual à capacidade do processo, à capabilidade do processo. Então, nós vamos ter aí, né, um nível, uma ocorrência maior, né, de defeitos, tá bom? Se eu trabalhar com CP lá, que é aquele outro lá, eu vou ter, né, vou precisar fazer uma separação, né? Não tem como. Eu vou ter que fazer um controle de qualidade 100% para poder separar o que está bom do que está ruim, tá certo? Porque eu vou ter 45.600 peças defeituosas por 1 milhão de peças, tá bom? E se eu tiver um CP igual a 2, que é aquele lá que nós vimos, né? Aquele lá que é a mais estreita, eu vou ter aí, ó, praticamente não tem defeito, ó, defeito quase nunca ocorre. Aqui nós teríamos, né, se nós multiplicarmos aí por 1.000, né, nós teríamos 2 defeitos por 1 trilhão, é isso? Milhão por 1.000 é trilhão, né? Então, o defeito quase nunca ocorre, tá certo? Daí vem a ideia, não sei se vocês já ouviram falar, talvez aí quem já está no estágio, né? O pessoal lá da indústria fala muito sobre Seis Sigma, né? Vem desse conceito, né? Eu quero ter, daqui, ó, eu tenho 6 tecidos padrão. Então, eu vou ter, eu vou abarcar, né, praticamente toda a faixa ali dos meus valores, né, das minhas leituras, e defeitos quase não vão acontecer, tá certo? Então, nós vamos trabalhar com CP, né, com índice de capacidade maior do que 1,33. Então, não é prudente esperar, né, que o processo continue eternamente estável, nem comportado, tá bom? A gente vai fazer, daí vem o CEP, né, que nós vamos falar sexta-feira, semana que vem. O controle estatístico do processo. Então, nós vamos estudar o processo e ver como ele se comporta, né? Porque existem variações naturais, né? As condições de operação, variações de temperatura ambiente, né? Matéria-prima muda, né? Cada peça, por mais que seja a mesma barra, o mesmo tarugo, nós temos alterações, né? De matéria-prima, né? Por mais que seja a mesma barra, não é. Tem diferenças, né? No material. Então, eu posso ter uma ação de um operador, o próprio desgaste, né, dos meios de produção podem, né, fazer com que haja variações. Então, o controle estatístico do processo, nós vamos estudar essas variações e intervir. Então, nós vamos ver lá na sexta-feira da semana que vem, nós vamos ver quais são as técnicas que nós utilizamos, né, para a gente poder estudar aí o processo, né? E a gente vai ver como é que a gente usa, né, o CEP para poder fazer esse controle. Então, aqui, ó, nessa figura, nós temos aqui no tempo zero. Tempo zero, nós temos aqui a produção, né, de peças, né, e eu tenho aqui uma média e um desvio padrão. A média populacional e o desvio padrão populacional, né, são letras gregas, né? Então, no tempo T1, note, ó, que houve variações. A média mudou, ó, a média mudou e eu tenho aqui um desvio padrão também, que ele, vamos considerar que ele ficou igual. O desvio padrão ficou igual, mas a média saiu do M0, né? No tempo T2, ó, a média continuou a mesma, ó. Na verdade, a média voltou, né, para o início. Só que o desvio padrão mudou, ó. Perceba que a curva ela ficou mais larga, né? E no tempo 3, a curva continuou larga, mas ela voltou para outra média, né? Um Mi3, né? Então, existem essas variações que acontecem durante o processo. Muitas delas não vão influenciar, mas nós vamos ter que estudar o processo e saber se houver aí alguma
condição desfavorável, o operador, né, ele vai atuar, né, para poder trazer esse processo para o equilíbrio, né, diremos assim, tá certo? Então o que acontece? Ó? Existe também outro problema, pessoal, em relação a esse CP, né? Então, esse CP ele vai ter uma ideia dessa dispersão das peças que nós estamos fabricando. Só que lembram que a gente falou lá em erros e incertezas que nós tínhamos lá um operador, um atirador, que ele era preciso, ele tinha uma precisão muito boa. Poxa, aqui o nosso CP alto é um processo que tem uma boa precisão. Lembrando que a precisão é o grau de concordância entre medições sucessivas, né, de um mesmo mensurando. Então nós temos o desvio padrão, né, pequeno. Só que lembra que tinha um atirador que ele era preciso, mas ele não era exato. Ele não tinha exatidão. Ele estava acertando tudo preciso, só que ele estava longe do valor verdadeiro convencional. Então, é mais ou menos o que acontece aqui. Ó. Nós temos processos que são centrados, que eles estão ali no centro, né? Aqui, ó, X barra aqui no centro, mas nós temos também processos que não são centrados, né? Então, notem esse caso aqui, ó, da direita. Ó. Esse processo, ó, ele tem uma variabilidade boa. Então, se eu calcular o CP dele aqui, ó, ele vai estar um CP legal. Poxa, esse CP aqui tá legal. CP bom. Só que notem, por mais que o CP dele seja bom, o CP dele seja maior do que 1,33, né? Percebam que ele não está... Esse processo, a gente não pode dizer que ele é um processo capaz. Por quê? Porque notem que ele não está centrado. Ele tem aqui, ó, um conjunto de peças que vão dar, ó, fora da zona de especificação. Tá certo? Então nós temos que tomar cuidado também com isso, né? Porque nós podemos, se nós calcularmos só o CP, nós podemos ser enganados, né, nesse quesito aí, ó, de um processo que ele não tem aí a exatidão, tá certo? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos calcular o CPK, tá certo? Que é o índice de capacidade de processos não centrados. Então, o que é esse CPK? Esse CPK é essa fórmula aqui, ó. Então, nós vamos calcular o CP. CP é fácil, né? Limite inferior, superior menos inferior por 6 de seu padrão. E nós vamos calcular isso aqui também, ó. Então, quem é o CPK? É o valor mínimo. Então, nós vamos fazer duas contas. Nós vamos fazer essa conta aqui, ó, que é o limite superior menos a média, dividido por 3S, e o limite e a média menos o limite inferior por 3S, e o valor mínimo desses vai ser o CPK. Então, aqui deu 1 e aqui deu 0,66, então o valor de CPK vai ser 0,66, tá bom? Então, o valor mínimo desse CPK vai ser, dessas duas contas aqui, vai ser o valor do CPK, tá bom? Então, se os dois índices superarem 1,33, o processo ele é capaz e o controle pode ser feito por amostragem, tá bom? Então, o CP, ele dá, né, para nós se o processo está ali dentro da faixa de tolerâncias, e o CPK, ele vai me dizer se ele é centrado ou se ele não é centrado, tá bom? Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês um exemplo. Agora, se o CP for menor do que 1, que é aquele caso lá que nós vimos, se o CP for menor do que 1, significa que a dispersão, né? Pense aí comigo, ó, se o CP é menor do que 1, matematicamente falando, é porque nós temos, né, o denominador maior do que o numerador, né? O denominador é maior do que o numerador, para ele ser menor do que uma fração, né? Então é porque essa variabilidade aqui, ó, ela é maior do que o intervalo de tolerância. Ou seja, eu tenho uma dispersão natural muito elevada. Então o que acontece? A probabilidade de que produtos estejam fora é muito alta, muito grande. Ó. Notem aqui, ó, que o processo ele tem essa cara aqui agora. E notem que essa parte rachurada aqui, ela está fora da tolerância. Ó. O processo produz muitos itens fora da tolerância. Então, por isso a gente diz que é um processo incapaz, porque a distribuição dos itens produzidos estão fora, né? Então é necessário eu fazer aquela separação. Então eu tenho que inspecionar 100%, tá certo? Fazer uma inspeção 100% dos nossos componentes. Então, o controle de qualidade por amostragem,
Normalmente, né, ele está associado às técnicas de controle do CEP, né, controle estatístico do processo. Em essência, né, são extraídas amostras, né, de produto do processo de uma frequência bem estabelecida, que pode variar, né, de poucas peças até muitas peças, várias peças por hora, né, e nós vamos estudar esses parâmetros de forma estatística, né, nós vamos medir e compilar esses dados, porque, como eu falei para vocês, a inspeção por variáveis eu consigo, né, ter esse controle de ter os dados que nós medimos e fazer um estudo estatístico. Então, se esse processo ele continua estável, a produção ela vai continuar sem intervenção. Mas a partir do momento que eu tenho que ter ali uma tendência a desviar a uma instabilidade, o operador ele vai intervir, fazendo ali as devidas intervenções para que essas peças não saiam ali das especificações que elas foram produzidas, que elas devem ser produzidas, tá certo? Então, a forma como o controle de qualidade por amostragem age semelhante a um malabarista equilibrista, né? Ele vai tentar equilibrar, né? Então, ele vai sempre tentar manter, né? Quando esse operador ele intervém, é parecido, pessoal, com aquele conceito de correção, né? Lembram lá que nós estudamos que a leitura, o instrumento ele pode ter um erro sistemático, que é detectado na calibração, e nós fazemos um fator de correção, que é menos a tendência, menos o erro sistemático. Então, nós corrigimos com menos, é a mesma coisa aqui. Se a peça, a fabricação, o processo ele começou a sair do centro, e ele foi ali para a direita, né? Então nós fomos, ele se aproximou do limite superior de especificação, nós fomos agora forçar ele para ele diminuir, para ele voltar para a esquerda, para ele voltar para o centro. Então nós fomos contrabalanceando, parecido com o malabarista, né? Se ele vai entender por um lado, ele coloca a barra para o outro lado para equilibrar, tá certo? É mais ou menos isso que a gente faz no CEP, tá bom? Eu vou mostrar aqui para vocês, deixa eu tirar aqui, vou mostrar para vocês aqui uma tabela para a gente ilustrar aqui melhor o conceito de CP. Estão vendo aí? Acho que sim, né? Aqui foi, isso. Então notem aí que nós temos um processo, né? Deixa eu voltar aqui. Isso, eu chamei de peças usinadas, né? Chamei de peças usinadas. Estamos usinando peças, né? E essas peças vieram lá da fabricação, vieram lá da oficina mecânica, né? Nós vamos medir a dureza, né? Usando aí um durômetro, né? Que é um sistema aí de medição de dureza, tá bom? Então, notem aqui ó, que nós temos produto, né? Então, nós medimos 10 peças, né? Então, são 10 peças que foram ensinadas e a gente fez leituras, né? Da dureza dessas peças, tá bom? Então, ele fez aí a peça 1, né? Ele fez 5 pontos aí na peça 1. Na verdade, 6, né? Tá aqui, ó, 6 pontos. Ele calculou aqui a média desses pontos, né? A dureza, né? Esse valor aqui é o valor médio, né, de todas as durezas, né? Dos 10, das 10 peças que foram fabricadas, tá bom? Que é essa linha tracejada aqui, ó. Tá certo? Então, ele colocou aqui, ó. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos agora ver, né, estudar se esse processo aí de fabricação ele está gerando aí peças, né, com um CP, né, bom ou um CP ruim, né? Então, notem aqui, ó, que nós temos os 10 produtos, né? As médias, né, estão aqui e está aqui, ó, plotado no gráfico. Então, a tolerância especificada no projeto para dureza, né, aqui varia entre 120 e 80 AKB, né? Dureza Brinell, né? Vamos mudar isso aqui, vamos colocar aqui, ó, 110 e 90, tá bom? 90, certo? Então notem, pessoal, notem aí, ó, que a minha especificação que veio lá do projeto diz que as minhas peças elas têm que ter uma dureza, né, entre 90 e 110, dureza Brinell, né, 90 e 110. Então, o limite inferior aqui do controle, né, é o limite inferior de especificação e o limite superior de especificação. Então tá aqui, ó, faixa superior e faixa inferior. Notem que esse nosso processo aí, ó, ele não é centrado. Vocês conseguem ver que ele não é centrado?
ele não é centrado. Ó. Notem que a média, que é a linha tracejada, ela está mais próxima da linha do limite inferior do que o limite superior. E notem, inclusive, que nós temos até valores que estão fora da tolerância. Ó, 89, 89,2, 89,7, estão fora da tolerância. Então, notem aqui que quando nós calculamos, ó, ele calculou a média, né? Está aqui a média, e calculou o desvio padrão desses valores aqui, tá certo? Não sei se está para ver aqui a célula. Tá para ver, ó. Ele calculou o desvio padrão e calculou a média, tá bom? Então, notem que o CP deu menos do que 1. E o CPK também deu muito baixo, né? Ó. O CPK deu muito baixo. Por quê? Porque esse processo, ele é um processo que nós chamamos... Esse é o processo aí, ó, que eu mostrei. É um processo incapaz. O CP e o CPK, eles deram menor do que 1, tá certo? Estão fora aí da nossa faixa. Claramente, nós conseguimos ver, né, que existe aí peças fora da zona de especificação, tá certo? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos mudar aqui, ó. Vamos aumentar 120 e 80, né? Então, notem aqui, ó, que aumentando aqui a minha zona, meus limites de especificação, notem que o CP agora melhorou, ó, o CP agora ficou bom, ó, o CP 1,72. Por que esse CP melhorou? Porque agora, claramente, né, nós temos que o desvio padrão, ele dá dentro dessas faixas de tolerância, né? Tanto que a gente consegue perceber que nós não temos nenhuma peça aí fora, né, dos limites de especificação. Beleza? Só que o CPK, né, ele tá ainda um pouquinho aí baixo, né? Então ele tá aí amarelo, né? Atenção. Mas o CP ele já deu ok. Vamos tentar melhorar aí, ó. Vamos tentar melhorar esse CPK aí, ó. Vamos tentar colocar aqui 80. Ele tá dando aí 95. Então vou colocar aqui 75 e 95, 105, 115. Isso. Então, o que eu estou fazendo aqui? Ó? Eu estou só ajustando. Na prática, pessoal, na prática mesmo, eu não faço isso, né? Na prática, a gente não muda os limites de especificação. Beleza? Tranquilo? Na prática, eu não mudo, porque isso aqui ó, eu veio lá do projeto, tá bom? Como é que a gente vai mudar o que veio do projeto? Na prática, a gente não muda isso aí. Na prática, o que nós fazemos? Esses limites já são definidos, né? A gente vai tentar melhorar as leituras, né? A gente vai tentar melhorar o processo, né, de fabricação para que ele dê, né, leituras coerentes, né? Mas eu estou mudando aqui só para a gente ilustrar, a gente está aqui didático, né? Então notem aqui, agora, como eu coloquei 75 e 115, ó, note que as peças elas ficaram mais próximas aí, ó, do centro. Então o processo ele ficou centrado, por isso que o CPK aumentou. Esse CPK aqui, pessoal, é simples, ó. Ele é dado, né, lá pela fórmula, é o mínimo, né, aquela fórmula que eu mostrei para vocês. É o valor mínimo da média, né, valor médio, né, menos, né, o valor de especificação dividido por 3, né, que multiplica o desvio padrão, tá certo? Então não tem segredo, tá certo? Então, vamos fazer agora diferente aqui, ó. Vamos colocar o que era, né? Então, perceberam aí, ó, processo centrado, capaz, centrado, né? Aí depois nós fizemos um processo aí que não era muito centrado, né? Não era tão bem centrado. E depois nós colocamos um processo aí que ele não era, deixa eu colocar aqui 90 a 110, ele não é nem capaz, esse processo aí não é nem capaz e nem centrado, né? Ele tem aí fora, né? Então a capacidade dele não é muito boa e ele também não é centrado, né? Porque a média está muito próximo do limite inferior de especificação, tá certo? Vamos voltar aqui pro que estava antes, né? Eu posso também, na prática, mudar aqui, né? Na prática eu mudo aqui, né? Eu vou melhorando, né? Aqui as minhas leituras, né? Então vou fazer lá 80, vou colocar aqui, na verdade, 100, né? 101, vou melhorando lá, 102, 100. Deixa eu errei aqui. 100. Então notem, ó, deixa eu voltar aqui. Notem que o CP e o CPK eles vão mudar, né? Ó, o CPK tá 1.15, 1,15.
Vamos ver aí como é que ele se comporta. Ó, o CPK está diminuindo, né? Acho que eu errei alguma coisa aqui. Ah, não, foi. Isso, foi. Então, notem que quando a gente vai mudando aqui as leituras, né, as médias aqui, elas vão mudando, a gente vai mudando aqui também o CP e o CPK, tá certo? Então, na prática, nós vamos, né, não mudar aqui os limites de especificação. Nós vamos fazer leituras, né? Então, as leituras... Na verdade, na prática, nós vamos ver esse processo e nós vamos ver, poxa, esse processo aí, olha, dessa imagem aí, ó, que está aí na tela. Ele é capaz, ele não é centrado, então eu tenho que tomar um pouco de atenção, né? Mas o CPK dele também não é ruim. O CPK dele é um CPK intermediário, não é o ideal, mas também não está ruim. Está em 1,05. Tenho que tomar cuidado, né? Mas ele está ok, tá certo? Então, na prática é isso. Ó. Na prática, toda essa teoria que nós temos aí de CP, de índice de capacidade de processos não centrados, ele serve para a gente ter, né, essa opção. Vamos fazer a inspeção 100% automatizada? Ou vamos fazer a inspeção por amostragem, né? Tá certo? Então é isso, pessoal. Então eu vou mandar essa tabela aí do Excel para vocês. Vocês vão poder brincar, né? Ela é editável, né? Vocês vão poder brincar aí e ver aí como é que funciona, né? Tal, e vocês vão conseguir aí entender aí melhor como é que funciona o CP e o CPK, tá certo? Dúvidas, pessoal? Beleza? Tranquilo? Tranquilo. Então é isso aí, pessoal. Então a nossa aula por hoje é isso. Eu vou mandar para vocês